Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Verso em Prosa. E nessa semana nós vamos falar sobre um caminho para a liberdade. E para você, qual que é o caminho para a liberdade? Bem, pessoal, nessa semana nós vamos falar sobre Um Caminho para a Liberdade, a obra da escritora Jojo Moyes, uma escritora muito badalada nesses últimos tempos, autora, inclusive, do livro Como Eu Era Antes de Você, né? Um filme aí que todos nós já vimos, choramos, nos emocionamos, e com Um Caminho para a Liberdade também não é diferente, né? É uma obra, inclusive, nas palavras da autora, o livro mais querido dela, né? Porque retrata a história de 5 mulheres que transformam a sua vida através dos livros, através da literatura. É uma obra que fala de superação, que fala de amizade, que fala de como que o fala sobre o papel dos livros transformando a vida desse conjunto de mulheres. Alguns fatos interessantes em relação à obra. Um Caminho para a Liberdade assume um tom um pouco mais político, ao tratar de temas como racismo, como a questão da misoginia, a discriminação em relação às mulheres. A narrativa se passa por volta de 1930, né, um período pós-depressão nos Estados Unidos. Então, elementos muito interessantes para a gente poder entender um pouco mais sobre essa mentalidade dessa sociedade e de coisas que se mantêm até os dias atuais. Em linhas gerais, Um Caminho para a Liberdade fala sobre 5 mulheres que se unem para se tornarem bibliotecárias itinerantes. O que significa isso? Elas se juntam ali com seus cavalos, atravessam toda aquela região levando os livros, né? É muito interessante a narrativa de Um Caminho para a Liberdade, porque essas mulheres apresentam, cada uma delas, certas singularidades. Nós temos a figura central, que é a Alice, a nossa protagonista, uma britânica que vai parar nos Estados Unidos depois de um casamento, digamos, um pouquinho equivocado, com certas expectativas que não são correspondidas, né? Nesse casamento lá com o senhor Bennet. Temos também a figura da Marjorie, uma figura apaixonante dentro da narrativa. Eu acho que ela é o ideal para todas as mulheres, de força, de segurança, de amizade, de resiliência. Temos a figura da Liz, né? Da Lizzie, uma jovem sonhadora, que sonha em ser cantora, mas que tem uma certa deficiência. Temos a figura da Betty, que é uma jovem, digamos, de uma personalidade muito peculiar, engraçada, e como eu disse, bem jovem aquele grupo de amigas, e a figura da Sofia, uma mulher negra que sofre muito do preconceito dessa sociedade com essa mentalidade. Temos figuras masculinas também bem interessantes de serem comentadas, entre elas a figura do Fred, né, que tem ali uma quedinha pela Alice, é o crush dele, né? Temos a figura do senhor Gustafsson, Sven Gustafsson, que é o par romântico da Marjorie, e temos a figura também do senhor Van Cleave, que seria o nosso grande vilão ao longo da narrativa. Enfim, para que a gente não venha dar nenhum tipo de spoiler, o que é mais significativo nessa narrativa é como o papel, qual é o papel da literatura na transformação da vida dessas mulheres. É um livro que vai fazer você se emocionar, então a gente tem algumas partes, digamos, um pouco mais cômicas, outras mais dramáticas, romance também tem. Então, digamos que é uma obra completa para todos os gostos aí, e fica o convite para você acompanhar Um Caminho para a Liberdade, a nossa resenha futura, né? Discutindo alguns temas centrais dessa obra, fazendo um aprofundamento em toda essa discussão. Mas, enfim, já estou falando demais e agora eu vou passar a palavra para essas minhas amigas, que também vão falar um pouco sobre um dos temas centrais dentro da obra, que é a questão do preconceito. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do preconceito nessa narrativa de Um Caminho para a Liberdade. Eu vou falar
preconceito a partir de alguns personagens. Nós temos que lembrar que nós estamos em 1930 e que nos Estados Unidos nós tínhamos uma sociedade extremamente preconceituosa. Qual que era o padrão de uma sociedade americana que todos deveriam seguir? Eram pessoas brancas, bonitas, magras e, mais importante, né, com condição econômica. E aí, se você saísse fora desse padrão, você era questionado, você sofria algumas consequências. E aí a pergunta que se faz: como é ser um negro ou uma mulher nos Estados Unidos em uma época com tanto preconceito? A primeira personagem que eu quero falar é da Alice, que é a nossa protagonista. E a Alice, ela é inglesa e aí teve esse casamento com o Bennett. Ela foi, né, para a cidade e lá ela sofria, né, muito preconceito por ser a mulher que veio de fora. E ao mesmo tempo, além de ter vindo de fora, ela casou com o melhor pretendente da cidade. Quando ela começa a conviver, todo mundo acha um pouco estranho. E uma passagem muito interessante do livro é quando ela começa a trabalhar nessa biblioteca itinerante. E aí, ela, no primeiro dia que ela vai sozinha, ela tenta forçar um sotaque mais parecido com os americanos e acaba se embolando. E né, a casa, as pessoas da casa começam a rir dela, falando assim: mas por que, né, você tá fazendo esse sotaque estranho? Aí ela fala: me falaram que se eu me aproximar mais do sotaque americano, as pessoas iam confiar mais em mim. Então, não era nada fácil para essa Alice, essa moça inglesa, sobreviver nessa sociedade. Uma segunda personagem que eu gostaria de destacar é a Sofia, que era uma jovem negra, e ela era um pouco diferente, porque ela tinha muito conhecimento, né? Ela era uma pessoa que estudava muito, mas sabia muito bem do seu lugar. Os negros viviam num lugar mais afastado e não poderia, né, trabalhar em lugares de branco. Tinha os seus assentos, por exemplo, no julgamento, nós vamos ver um pouquinho para a Flávia, qual que era o lugar dos negros, e ela sabia muito bem do seu lugar. Tanto é que quando a Marge foi chamá-la a participar, né, dessa biblioteca itinerante, ela falou: Marge, você tá louca? Você quer que eu ganhe, né, um tiro porque eu trabalho numa biblioteca de brancos? Então, ela sabia muito como que aquela sociedade ela era cruel com pessoas negras e principalmente com uma mulher negra. Enfim, ao longo do livro a gente tem várias situações em que ela é questionada e que ela sofre, né, a violência e a agressividade daquela sociedade. É interessante também uma passagem do Van Cleven, que ele questiona o fato de uma negra trabalhar nessa biblioteca, e aí que ele fala: nossa, que absurdo, né? A Alice, né, ela não entendeu muito esse questionamento do Van Cleven, posto que o irmão da Sofia trabalhava, né, na mina do Van Cleven. O irmão também era negro. E o Van Cleven, ele justificava e falava: não emprego negro, emprego mulatos, né, que seria uma pessoa de uma pele um pouco mais clarinha, né? Olha como que esse preconceito é arraigado nessa sociedade. A terceira personagem que eu queria trazer para demonstrar um pouco esse preconceito é a Izzy. A Izzy era de boa família, né? Só que ela tinha um defeitinho na perna. E aí o grande sonho da Izzy é ser cantora. Só que ela falava: eu não posso ser cantora porque eu tenho um defeito na minha perna e ninguém vai me ver. E ninguém vai me legitimar, ninguém vai querer escutar alguém que tem deficiência. Então, todos esses personagens, né, gente, demonstram o quanto que essa sociedade era cruel. E, por fim, eu quero trazer uma personagem super especial que aí demonstra o preconceito em relação à mulher, que é a Marge. Gente, a Marge, ela sofreu muito quando ela era menor. O pai espancava a mãe. E por causa de tudo que ela viveu, ela era uma mulher que queria ser livre. E mulher ser livre naquela sociedade
era algo totalmente pecaminoso, totalmente contrário ao ideal, né? Porque à época a mulher ela teria que ser dona de casa, cuidar da família. Então, se você tinha uma mulher que tinha um espírito de liberdade, isso era combatido. Além do mais, a Marjorie ela não pensava em casamento, não pensava em ter filho, ela era uma alma livre com muito conhecimento. Foi muito interessante que, por causa de todos esses preconceitos e por ser uma mulher totalmente diferente aos padrões daquela época, nós vamos ver nessa narrativa que quando acontece o julgamento, isso tudo vai influenciar sobre quem é essa Marjorie e sobre como as pessoas a veem. Então, a questão do preconceito é muito interessante, que você ser diferente desse padrão pode gerar consequências cruéis. Bom, o julgamento é um divisor de águas nesse livro, porque mostra com muita clareza a dualidade de posicionamentos das pessoas naquela cidade. E também porque foi um momento que as meninas se uniram, as bibliotecárias ganharam voz, ganharam força e fortaleceram um laço de amizade e de afeto. O contexto do julgamento é bem parecido com a nossa última resenha do livro O Sol é para Todos. Se você ainda não viu, vai lá conferir. Pela proximidade temporal e também porque os dois julgamentos aconteceram nos tribunais dos Estados Unidos. A espera desse evento foi super agitada. Vários repórteres, pessoas de outras cidades foram para assistir o julgamento, né, para acompanhar aquilo, deixou até a cidade bem cheia. Houve, num determinado momento, uma multidão próxima do presídio, com pessoas gritando coisas assim absurdas, terríveis para Marjorie, e ela ouvindo tudo aquilo, chamava ela de assassina, de vadia. Alguns jogaram pedras, uma inclusive acertou uma perna da Marjorie, fez um corte comprido. E aí, em determinado momento, a bagunça foi tanta que o xerife teve que aparecer ali na porta para tentar colocar um mínimo de ordem. Um aspecto lamentável no livro, que ainda é um desafio nos dias de hoje, foram as condições que a Marjorie ficou quando estava presa. Ela estava grávida e, por isso, claro, muito mais vulnerável, muito mais sensível. E nem por isso teve qualquer tratamento diferenciado em relação à sua condição. A Alice, amiga dela, teve que dar uns lanchinhos ali discretos para o subxerife, que era responsável pela cela, para conseguir fazer visitas das quais pudesse levar roupas limpas e um alimento ali minimamente aceitável para a situação dela. Há alguns episódios curiosos no livro, durante o julgamento, que eu vou destacar aqui para que a gente tenha uma noção de como foi o ambiente daquele tribunal. O primeiro aspecto, que já foi destacado pela Raquel, foi o fato da Sofia ter ficado em um local diferente das meninas. Ela não pôde acompanhar esse julgamento próximo das meninas, porque havia uma separação dentro daquele ambiente, onde negros e brancos tinham setores diferentes para assistir o julgamento. Haviam também muitas mulheres para assistir o julgamento. Algumas levaram crianças e lanches, e num determinado momento o escrivão anunciou que elas poderiam sair mais cedo na hora dos intervalos, né? Mais cedo que os intervalos, para que desse tempo de preparar comida para os machos. Vejam só que a ideia de servidão da mulher com o homem era muito natural, assim como era também bem natural o machismo naquela época. Havia também um forte olhar punitivo sobre a Marjorie, com a quase certeza de que ela era uma assassina. Num determinado momento, o juiz até caracterizou ela de uma forma muito pejorativa. Vou reproduzir as palavras dele. Chamou ela de uma mulher criada, sem valores morais, sem qualquer preocupação com o modo decente e correto de agir, sem fé. Claro, gente, isso é uma problemática muito grande no contexto jurídico, porque aquela máxima de que a pessoa é inocente até que se prove o contrário fica totalmente prejudicada. Por fim, um fato curioso é que o júri só poderia ser composto por homens. Muitos desses homens eram plantadores de tabaco e com certeza não estariam dispostos a ter a menor simpatia pela Marjorie, uma mulher presa, grávida e solteira, bem atrevida e com um histórico familiar tão deplorável. As mulheres, então, não poderiam compor o júri. Por que será? Vou deixar essa reflexão aí para você. O final desse julgamento é surpreendente. Você vai ter que ler o livro ou então ver o nosso próximo vídeo para saber o que acontece com a Marjorie, com a Alice e com essas outras mulheres incríveis e fortes que enfrentaram ali seus medos para levar a literatura para lugares quase inalcançáveis.
Bom, depois de tanto preconceito, vamos entender como é possível, então, minimizar, acabar com esses preconceitos. Bom, como foi dito pelo Eduardo no último vídeo, falar sobre ruptura de preconceito é um tanto difícil, porque tanto em Um Caminho para a Liberdade, tanto em O Sol é para Todos, nós temos narrativas que permeiam a década de 1930 e ainda hoje parte dos preconceitos que foram narrados e que foram explorados na resenha de hoje da semana passada continuam na nossa sociedade como desafio. Mas, nessa obra em particular, eu acredito que uma tentativa de superação do preconceito tem a ver com o conhecimento. E aqui o conhecimento eu posso dividi-lo em 3 abordagens: o autoconhecimento, a empatia, o conhecimento da situação das pessoas que se encontram mais próximas da gente e também o conhecimento como informação. O que o autoconhecimento permite encontrar? Por que ele nos traz essa possibilidade de superação? Porque o autoconhecimento, ele traz confiança para as pessoas. Ele permite que as nossas personagens entendam quem elas são, até que ponto elas estão dispostas a aguentar aquilo que as vitimizam, como é o caso da Alice, que começa a compreender que ela não era lá o patinho feio, ela não tinha nada de inadequado quanto ao comportamento, quanto às suas expectativas. E então, ao se conhecer mais, ela rompe com o ciclo de violência que existia na casa dela. Uma violência que era psicológica e que em dado momento torna-se inclusive uma violência física. Conhecer os outros ao nosso redor trabalha em nós o sentimento da empatia. E quanto mais nós conhecemos a realidade do outro, talvez a gente também diminua os preconceitos. Nós temos 5 protagonistas, aliás, 5 mulheres, uma delas que se destaca mais na história, mas 5 mulheres muito diferentes e cada uma tinha um olhar de um pouco de preconceito em relação à outra. E esse olhar de preconceito, ele vai sendo atenuado à medida que elas se conhecem mais, à medida que elas convivem e tornam o laço de amizade mais consistente, um laço de amizade forte. E o conhecimento enquanto informação. Nesse caso, é também interessante perceber como a Sofia tem clareza quanto ao seu papel na sociedade. O quanto ela poderia ser penalizada, o quanto ela poderia sofrer caso aceitasse trabalhar numa biblioteca voltada para o público branco. Então, o conhecimento como informação permitiu que a Sofia também criasse alguns mecanismos para resistir a essa situação de violência, como trabalhar na biblioteca no período noturno, no qual as pessoas não frequentariam o lugar, não notariam a presença lá. A informação também é interessante, porque o preconceito que era de natureza econômica, inclusive, e o desrespeito humano que existia lá na fábrica do Van Cleef, a informação permitiu que os seus funcionários começassem a resistir às atrocidades, à forma como eles eram tratados, que era também bastante violenta, desrespeitosa. Bom, por que o conhecimento de si, o conhecimento das pessoas ao redor e o conhecimento enquanto informação são tão importantes para essa narrativa? Porque essas 3 facetas do conhecimento que eu destaquei, elas são permitidas, elas têm como ponto comum a literatura, os livros. Essas 3 formas de conhecimento são trazidas ao longo do texto, sempre tendo os livros como carro-chefe ou como um veículo para que essas pessoas se conheçam, para que essas pessoas comecem a fazer algo diferente dentro do cenário delas. Os livros permitem, enquanto informação, inclusive, que uma família que mal sabia ler começasse a se interessar pela literatura e isso reproduziu amabilidade entre eles e entre as bibliotecárias.
Assim, nós temos a literatura como um suporte muito importante para que as pessoas consigam, pelas histórias que são narradas, conhecer um pouco mais de si, pela literatura, reunir-se enquanto grupo e perceber o que as pessoas têm de comum, perceber que as pessoas podem ter assuntos comuns e isso vai descortinando a beleza que cada um tem. A literatura como direito à informação, como poder de informação. Talvez essa seja uma grande experiência, tanto na obra Um Caminho para a Liberdade, quanto para nós. Poder, dever de informação e de união. Bom, essas foram apenas algumas das questões que se destacam com relação a essa possibilidade de superação do preconceito. Eu creio que nos vídeos da semana que vem nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso e então vocês vão ter ainda mais um pouquinho do gostinho que foi ler Um Caminho para a Liberdade e o que essa obra tem em comum com O Sol é para Todos. Nós agradecemos muito vocês que estão assistindo esse vídeo até o momento e pedimos a gentileza de se inscrever no canal, ativar os sininhos para as notificações, se inscrever também no Instagram, Verso em Prosa Literatura e muito obrigada por todos vocês que nos têm acompanhado. Um grande beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau.